Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre funções, noção, definição e elementos. Nós vamos iniciar falando sobre a noção intuitiva de função. Vamos considerar um exemplo 1 que diz o seguinte: se um ciclista percorre 600 metros em 1 minuto, quantos metros ele percorrerá em 7 minutos? Para resolver essa questão, nós vamos montar uma tabela. Aqui nós temos o tempo em minutos e aqui a distância percorrida em metros. A única referência que nós temos é que a cada 1 minuto ele percorre uma distância de 600 metros. Se ele continuar nessa mesma razão aqui, quando você dobrar o tempo, em 2 minutos, ele também vai dobrar a distância. Ele vai percorrer 1.200 metros. Se você triplicar aqui o tempo, 3 minutos, e vai triplicar também a distância percorrida. E isso vai prosseguir levando-se em conta essa razão. Então, vamos imaginar que o tempo que ele leva aqui é um tempo x. Qual é que vai ser a distância percorrida levando-se em consideração essa razão? A cada vez que você consegue um valor para o tempo, é uma multiplicação por 600. 1 vezes 600, 600. 2 vezes 600, 1.200. 3 vezes 600, 1.800. Então, nós vamos ter aqui uma pequena fórmula que diz que esse y vai ser a distância percorrida. Basta você multiplicar 600 vezes o tempo em minutos que vai ser dado aqui. Através dessa fórmula aqui, podemos encontrar qualquer valor da distância, inclusive esse que está pedindo na questão. Quantos metros ele percorrerá em 7 minutos? O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse x por 7, vai ficar 600 vezes 7. 7 vezes 6 dá 42. Então, isso aqui vai dar 4.200 metros, que é a distância que ele percorrerá em 7 minutos. Isso, gente, é uma noção intuitiva de função. Qualquer situação que você consiga montar uma fórmula e descobrir outros valores que estão mais adiante através dessa relação entre um valor de entrada e um valor de saída, que no caso aqui é x e y, você tem uma função. Vamos representar essa função agora por meio de conjuntos. A mesma situação anterior. Exemplo 1. Eu vou colocar aqui o conjunto A. Esse meu conjunto A representa um tempo em minutos. Isso aqui eu vou chamar de domínio. O conjunto B, que é a distância percorrida em metros, eu vou chamar de contradomínio. Esse conjunto A, eu vou colocar aqui o tempo. Quando foi 1 minuto, a distância percorrida foi 600 metros. 2 minutos, tivemos 1.200 metros. 3 minutos, isso aqui deu 1.800 metros. E assim foram outros valores, até a gente atingir o objetivo lá do exemplo 1, que era o 7. Observem aqui que sempre o tempo vai multiplicar por 600 para você sempre obter o valor posterior. 2 vezes 600, 1.200. 3 vezes 600, 1.800. Então, eu posso dizer que existe uma lei ou uma fórmula que leva desse número para esses valores de B. Eu vou chamar isso aqui de lei de formação. E a fórmula é essa aqui, y é igual a 600 vezes x. Então, toda vez que eu quiser obter um valor aqui em B, eu substituo o valor do A no lugar do x e o y vai ser o resultado que vai cair exatamente nesse conjunto B. E aí, gente, se você colocar 7, que foi o exemplo 1 lá em 7 minutos, bem aqui, 7 vezes 600, você vai ter 4.200. Isso vale para outros valores que você possa colocar depois do 7, 8, 9, 10. Dependendo do que você queira colocar aqui em minutos, você vai sempre obter uma distância relacionada a essa lei de formação. Então, gente, a função ela funciona dessa maneira. Você tem um domínio, que é um conjunto de onde você vai tirar os valores para colocar no lugar do x. Você tem um contradomínio, que são os resultados que você vai obter após a substituição do x dentro da fórmula ou lei de formação. E aí você vai interligar. Vamos ver agora a imagem de uma função. Nós temos aqui o conjunto A, que é o domínio,
o conjunto B, que é o contradomínio. Temos a lei de formação, que no caso ali ainda do primeiro exemplo, y igual a 600 vezes x. Vamos supor que agora no conjunto A eu queira substituir somente o 1 e o 2. Só dois valores do domínio. O meu contradomínio continua o mesmo, tá? Não mudou nada, continua esses valores aqui. Quando eu substituir o 1 no lugar do x, 600 vezes 1 vai dar 600. Então, a minha seta vai ligar do 1 para o 600. Quando eu substituir 2 no lugar do x, 2 vezes 600 vai dar 1.200. Então, eu ligo 2 ao 1.200. Observa que para esse domínio aqui que foi reduzido, eu não consegui atingir todos os valores do contradomínio. Ficou restrito a esses dois valores aqui. O que nós podemos, então, perceber aqui? Que o domínio é o conjunto formado nessa situação aqui pelos valores de 1 e 2, que são esses elementos que estão aqui. O contradomínio dessa função f são todos os valores que aparecem aqui, ó, 600, 1.200, 1.800, 4.200. E esse valor que aparece aqui, ó, esse conjunto amarelinho, ele vai representar a imagem da função, que nós vamos representar como im de f, a imagem de f, que são apenas dois valores, o 600 e o 1.200. Então, gente, a imagem é uma parte do contradomínio. Definição de função. Aí nós vamos definir a função desse jeito. Chama-se função toda relação de A em B, onde todo elemento de A tem um único e um só elemento correspondente em B. Caso contrário, será apenas uma relação entre dois conjuntos. A notação nós vamos escrever dessa forma. Olha, um F, dois pontinhos, o A, uma seta e um B, que nós vamos ler da seguinte maneira. F é uma função de A em B. Esse A é o domínio, o B é o contradomínio. O A é de onde eu tiro os valores de x e o B são os valores finais que eu encontro para y. Vamos ver um exemplo 2. Seja A igual a 1, 2, 3, 4, esse aqui é o conjunto A, e B 2, 3, 5, 7, 8 e 11. Considere a função f de A em B. Ó, quando ele diz de A em B, eu estou considerando esse o domínio e o B é o contradomínio, cuja lei de formação é, ou seja, quando eu quero sair de A e chegar até B, eu vou usar essa lei de formação, que na verdade é uma função, tá? É uma formulazinha. F de x é igual a 3x menos 1. Vou arrumar aqui em termos de conjuntos, né? Vamos colocar aqui o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A são os elementos 1, 2, 3 e 4, e no conjunto B, 2, 3, 5, 7, 8 e 11. Agora, para descobrir quem vai se relacionar com quem, eu vou usar a lei de formação. No lugar desse x, eu vou substituir os valores que estão aqui no A, dentro desse primeiro conjunto, que é o domínio. Se eu coloco o 1 no lugar do x, bem aqui, ó, eu vou substituir aqui. Vai ficar 3 vezes o valor do 1, que é o valor do x, menos 1. 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1, 2. Ou seja, esse 1 aqui do domínio, ele vai se relacionar com o 2, lá do contradomínio. Quando eu substituo o segundo valor, 2, f de 2, né? Fica 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 1, 5. Então, esse 2 vai ligar com 5. Se o x for igual a 3, vai ficar aqui 3 vezes 3 menos 1. 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. Então, esse 3 vai ligar com 8. E o último valor aqui do domínio é o 4. F de 4 vai ficar 3 vezes 4 menos 1. 3 vezes 4, 12. 12 menos 1, 11. Então, esse 4 vai ligar com 11. Observem aqui que as setas que chegaram aqui no contradomínio não atingiram todos os números, só esses valores que aparecem aqui. Então, eu tenho aqui uma função onde esse de vermelho, 1, 2, 3 e 4, é o domínio da função. Aqui o verde, que é 2, 3, 5, 7, 8 e 11, é o contradomínio da função. E esses elementos que estão aqui dentro desse conjunto aqui, ó, que ficou pintado, o 2, o 5, o 8 e o 11, representam a imagem da função. A gente tem que ver, gente, que a imagem
São os elementos do contradomínio que se relacionam com algum elemento do domínio. E para que isso seja uma função, né, todos os elementos do A ou do domínio têm apenas um único correspondente em B. Tá? Olha, o 2 só tem o 5, o 3 só tem o 8 e o 4 só tem o 11. Não importa se sobram elementos aqui. O que importa é que cada um aqui precisa ter um e somente um elemento correspondente em B. O exemplo 3 diz o seguinte: verifique quais relações entre conjuntos abaixo representam funções. Essa primeira situação, olha. Imagine que aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. Observem que todos os valores aqui, apesar de estar só o pontinho, né, eles estão direcionando apenas uma seta para cada um dos pontinhos aqui do contradomínio. Ó. Então, cada um deles aqui no domínio tem apenas um único correspondente em B. Então, isso aqui é uma função. Agora, observem esse outro aqui. Ó. Esses valores aqui, ó, esse primeiro, esse aqui e esse, tem setinha, mas esse ficou sozinho. Isso não acontece numa função. Eu não posso deixar elementos do conjunto domínio sem correspondente em B. Então, nesse caso, ele não é função. Todos aqui deveriam ter um correspondente em B. E um único, né? Esse aqui ficou sozinho, então não é função. O terceiro aqui, você pode observar que todos eles têm correspondentes em B, mas olha o que ocorre aqui com esse elemento. Ele tem dois correspondentes. Numa função não pode acontecer isso. Cada um desses pontinhos do domínio tem que ter apenas um único correspondente em B. E não pode ter dois, como apareceu aqui, e também não pode ficar sem nenhum, como apareceu aqui. É 1 para 1. Por mais que aqui, gente, sobre algum valor, como aconteceu aqui ou aqui, nessa primeira, mas aqui que vale. Ó, cada um desses pontinhos tem que ter um correspondente apenas aqui. Então, esse caso aqui não é função. No último caso, né, para a gente verificar aqui, observem que todos os pontinhos aqui do domínio têm um único correspondente em B. Ah, mas esse aqui está tendo dois correspondentes. Não importa, esse aqui não importa do contradomínio. O que importa é aqui. Ó. Esse só tem um, esse outro azulzinho só tem um, esse outro só tem um. Ó. Por mais que seja o mesmo do outro, mas esse aqui só tem um. Aqui também só tem um no B. E esse aqui também só tem um. Então, isso aqui é função. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte de funções. E na outra aula a gente dá continuidade a esse assunto. Até lá, gente!